Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aí na nossa aula, a gente parou aqui nos custos de equipamento e todos esses custos que nós vimos aqui são custos diretos, são custos que vão compor ali, fazem parte diretamente ali da nossa obra, da nossa edificação, assim, do que a gente estiver orçando naquele momento, tá? Além disso, nós temos os custos que são indiretos, tá? O que seriam esses custos indiretos, né? São, por exemplo, o custo que nós temos aqui com o pessoal, salários e encargos sociais das equipes técnicas, administrativas e de apoio. São custos que não vão estar relacionados ali diretamente sendo utilizados ali na nossa obra, mas são custos que nós temos. Por exemplo, se nossa empresa tem um escritório, tem uma equipe de RH e uma central administrativa, a gente tem que englobar dentro dos custos da nossa obra ali uma parcela, uma porcentagem, para cobrir esses custos aqui da nossa equipe lá de apoio, tá bom? Despesas gerais, né? Contas de água, luz, telefone, aluguel de equipamentos gerais. No caso de gruas e andaimes, acaba entrando aqui nos custos indiretos, seguros, fretes, então, a internet do seu funcionário, os custos com o telefone lá do escritório, da central de administração, são custos que tem que estar englobados dentro daquela obra ali para nós não gerarmos prejuízo, porque são custos, despesas que eu vou ter que arcar e eu tenho que tirar esse custo de algum lugar, tranquilo? A gente tem também que levar em consideração certos imprevistos, principalmente na construção civil, imprevistos acontecem a todo instante. Às vezes acontece da obra precisar ser paralisada, às vezes nós tínhamos um cronograma para ser executado e durante uma semana choveu a semana inteira, eu tinha que executar a fundação e choveu a semana inteira, não teve como a gente fazer. E aí, durante esse período de tempo, a gente está atrasando a nossa obra, está perdendo dinheiro, tá? Então, a gente tem que levar em consideração aí os imprevistos. Então, os orçamentistas precisam incluir no orçamento alguma verba para os custos que não podem ser orçados com certeza ou explicitamente. Então, retrabalho por causa de chuvas, refazimento de serviço por má qualidade. Ó, esse aqui a gente tem como controlar, né? Pelo menos tentar minimizar o máximo possível os serviços feitos de forma inadequada, de forma que gere retrabalho. Então, essa aqui com fiscalização a gente consegue tentar minimizar. Danos causados por fenômenos naturais ou por terceiros, né? Deu uma tempestade, deu um tornado, a gente não tem como controlar esse tipo de situação, né? Danos causados pela construtora terceira, etc. Esse aqui, por exemplo, talvez teve algum imprevisto, algum acidente de trabalho, por mais que a gente tente trabalhar dentro das normas, pode ser que aconteça, né? Uma fatalidade e isso a gente tem que estar sempre levando em consideração, sempre contando com isso aqui, tá bom? Vamos lá. Etapas da orçamentação, né? O que a gente precisa? O que eu preciso para a gente poder fazer um orçamento? Então aqui a gente vai entrar na parte de estudo das condicionantes, as condições de contorno. Primeira coisa, para a gente fazer uma obra, para a gente fazer um orçamento, a gente precisa de ter projetos, tá? É muito difícil a gente fazer um orçamento se a gente não tiver. Quanto mais informações nós tivermos acerca daquelas obras, mais projetos, mais detalhes técnicos, mais memoriais e tudo mais, mais fácil vai ser fazer aquele orçamento e mais preciso ele vai ficar. Especificação de materiais. Se eu não tiver nada disso, é muito complicado. Às vezes as pessoas acham que a gente é evidente, né? E chegam pra gente e falam: ah, eu quero fazer uma casa de 3 quartos, tá? Quanto que fica? Pô, com informação dessa, você tem condições de falar o quê? Nada, porque você não sabe nem a metragem quadrada, você não sabe se aquela obra é uma obra de alto, baixo, médio padrão, você não sabe, você não tem informação de nada. Ah, quantos sacos de cimento gasta para fazer uma calçada? Aí a pessoa não te fala nem o tamanho da calçada e você obrigatoriamente tem que ser evidente e falar para ela, ah, vai custar X. Não é bem assim que funciona. Então, olha só, a gente precisa ter aqui os projetos, e os projetos são compostos de planta baixa, né, que é a parte de arquitetura, planta de fumos, o caminhamento das tubulações, então os projetos hidráulicos, de saneamento, cortes, fachadas, vistas, perspectivas, detalhes em escala, né, daquele, por exemplo, às vezes algum detalhe arquitetônico, alguma coisa nesse sentido, a gente tem um detalhe para a gente conseguir visualizar melhor. Os diagramas aqui, por exemplo, o projeto elétrico, a gente precisa ter os diagramas unifilares e tudo mais. Perfil de sondagem, né? O tipo de solo que a gente vai estar trabalhando, tabela topográfica, quadro resumo de ferragens do projeto estrutural, para a gente ter condições de comprar aquele material, aquele aço, né? Normalmente
isso vem especificado nos projetos de estrutura e tudo mais. Então, quanto mais informações nós tivermos, melhor vai ser o nosso orçamento. Se a gente tiver, por exemplo, só um projeto de arquitetura, muitas coisas a gente tem que chutar e deduzir. Então, a precisão nossa e as chances daquele orçamento ficar o mais próximo da realidade, ela é muito pequena. As especificações técnicas são documentos de texto que trazem informações de natureza mais qualitativa do que quantitativa. Então, além dos projetos lá, né, os desenhos e tudo mais, a gente tem que ter as especificações técnicas, que tem que conter, por exemplo, descrição qualitativa dos materiais a serem empregados, o tipo de piso, o tipo de tintas, esquadrias que vão ser utilizadas, para a gente ter condições de orçar isso. O padrão de acabamento, porque é diferente, uma casa de 100 metros quadrados com um baixo padrão de acabamento médio e um alto padrão de acabamento vão me gerar custos muito diferentes. Eu pegar um porcelanato, né, um revestimento de 30 ou de 100 reais o metro quadrado, vai me gerar custos completamente diferentes, né? Critério de aceitação de materiais, o rigor que eu vou ter na hora de aceitar esses materiais, a resistência do concreto que vai ser utilizado. Então a gente tem aqui, grau de compactação exigido para o aterro, né, quando a gente está fazendo um corte e aterro, alguma compactação no terreno, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tudo isso daqui são fatores que nós temos que ter descritos que vão influenciar no nosso orçamento. Se a gente não tiver essas informações, fica muito mais difícil e muito mais complicado, porque aí a gente tem que começar a deduzir algumas coisas que a gente não sabe se lá na obra vai acontecer dessa forma. Isso aqui é muito comum, por exemplo, às vezes em obra pública, a obra orça lá inicialmente é feito, né, e aí é feito um orçamento que essa obra custaria, sei lá, por exemplo, não sei, 50 milhões, e aí quando termina a obra, essa obra terminou com um custo lá de 300 milhões. Então aumentou bastante, o pessoal vai colocando aditivos, porque muitas coisas aqui faltaram, ou na hora de executar a própria obra encontraram-se situações adversas que não haviam sido previstas inicialmente, e aí os custos dessa obra acabaram ficando mais caros. Isso acontece muito em obras públicas, tudo bem? Beleza. Então olha só, aqui um quadro resumo daquilo que nós temos, né, para poder a gente fazer o nosso orçamento. Então dentro do nosso orçamento nós temos os custos diretos que vão incidir diretamente no custo do produto final da nossa orçamentação, no caso da nossa obra. Nós temos então material, e aí olha só, dentro do material nós temos que levar em consideração aqui, o custo de frete. Às vezes a gente deixa passar batido e pega lá só o custo de material. Mas eu tenho que lembrar que aquele material ele vai ter que chegar até a minha obra. E se a minha obra, se aquele que eu estou executando está numa região mais afastada, está numa região de difícil acesso, e dependendo de onde está vindo esse material, muitas vezes na nossa cidade, dependendo do tipo de material que for, alguma coisa mais especializada, nós não temos esse material disponível para entrega, esse material vai ter que chegar, esse frete nós vamos ter que arcar com esse custo, e então, obviamente, nós vamos ter que contabilizar isso aqui. Se nós não contabilizarmos esse custo com o frete, né, com o transporte, a gente vai estar fazendo o orçamento errado e a gente pode acabar tomando prejuízo. A gente tem aqui o custo com a mão de obra, né? Com a mão de obra, e aí dentro da mão de obra inclui os salários dos nossos colaboradores, os encargos sociais e encargos complementares, né? Ali, prevendo ali, por exemplo, os auxílios e a possibilidade desse nosso trabalhador ficar afastado, algum motivo específico, coisa nesse sentido. E nós temos também os custos aqui com os equipamentos, né, que a gente já havia falado lá atrás. Dentro aqui dos custos indiretos, são custos que eu tenho, a gente sempre tem lá, eles não vão incidir diretamente no produto final, tá? Não é que isso daqui vão ser custos diretamente do produto final da obra, da casinha lá, por exemplo, mas são custos que nós temos que levar em consideração, porque são custos fixos que eu tenho, que a minha construtora tem. Se eu não levar em consideração isso daqui eu vou tirar dinheiro de onde para pagar? Porque tudo tem que sair da obra. Então, custo lá com o canteiro de obras, administração local, se tiver, por exemplo, montar um escritório dentro lá da própria obra e aí ter lá uma secretária, alguma pessoa nesse sentido. A mobilização e desmobilização de equipamentos, né, instalação e a parte de manutenção, as taxas que nós temos que pagar, a taxa do CREA, a taxa de não sei o que,
Então, tudo isso aqui fazem parte dos nossos custos indiretos. E dentro aqui, depois no final aqui, nós temos a parte de BDI, que se der tempo a gente vai chegar aqui nessa parte aqui para a gente ver o que é ela no final, que vai incluir aqui as despesas indiretas, despesas financeiras, levar em consideração os riscos, seguros e garantias, administração central, os impostos aqui e o lucro, né? Eu tenho que ter expectativa de quanto que eu quero lucrar em cima dessa obra aqui, 5%, né? Então, isso daqui, esse BDI aqui a gente deixa uma aula só para ele, lá mais no final, beleza? Bom, então, entendida essa parte inicial aqui, espero que tenha ficado claro, né, os objetivos da orçamentação, para que a gente precisa deles. A gente vai na próxima aula agora então, essa aula aqui a gente já vai ser encerrada. Qualquer dúvida vocês podem mandar aí por e-mail e tal. Na próxima aula, então, nós vamos começar então a ver algumas outras partes para a gente poder fazer o orçamento, que é a parte de levantamento de quantitativos, eu quantificar a quantidade de serviço que eu preciso de cada coisa, de parede, de alvenaria, né? De revestimento e tudo mais, beleza? Então, espero que tenha ficado claro, um forte abraço aí e até a nossa próxima aula.